vamos dar continuidade à exposição de Gênesis, no capítulo 12, tendo visto a intervenção de Deus com o dilúvio no capítulo 6 a 9, e mesmo sem ter visto, passando pelo capítulo 11, onde outra intervenção divina acontece. Porque Deus é o Deus que intervém. É o Deus que age na história, Ele não está à parte dela. Deus é o Deus que se relaciona com a sua criação. Deus é o Deus que interage e, quando necessário, Ele então intervém para resolver os problemas que o homem cria. Hoje nós iremos para o capítulo 12. Mas antes do capítulo 12, como mencionamos, poucos versículos do capítulo 11, de 1 a 9, Gênesis nos mostra Deus outra vez vindo de encontro ao homem para resolver um problema. É a conhecida Torre de Babel. Já devem ter ouvido falar. O homem tem uma só linguagem e decide construir uma torre. E Deus intervém espalhando o homem pelo mundo por meio das línguas, separando-os pela fala, para que eles não se entendessem, a fim de que o pecado não se proliferasse mais. Ou seja, por duas vezes, Deus está limpando, purificando, evitando o caos completo, que seria a não existência mais de um justo. Um dilúvio, quase que não há mais justo. Apenas uma família, uma grande família, foi salva, porque toda a terra foi corrompida. Agora aqui, na Torre de Babel, não sabemos quantos nem quais deles estavam vivendo já uma vida longe do Senhor. Sabemos que aqueles que foram construir a Torre de Babel eram descendentes de Cã, pois assim nos diz Gênesis capítulo 10, a partir do versículo 6. Duas vezes Deus precisou intervir para reduzir o pecado, para purificar a terra. Mas não resolve. O homem volta a pecar de novo. O homem volta a fazer o que é errado de novo. A sociedade se corrompe mais uma vez, porque o coração do homem é pecador. O coração do homem é mau. Isso vai acontecer com os filhos. Os filhos nós castigamos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, 8 vezes. E assim, a vida, enquanto os filhos estiverem em casa, ela é marcada por correções. Durante anos precisamos corrigir os filhos. Porque o homem é propenso ao pecado. Qual a solução? Como resolver então o problema do homem, já que ele, mesmo corrigido aqui, volta a pecar ali? Como resolver esse problema? Capítulo 12 de Gênesis é essa resposta. Agora Deus está nos dando uma direção mais específica. Porque o homem precisa não apenas de que Deus venha e o afaste do pecado, limpe a terra. O homem precisa de uma solução. Os filhos precisam de uma solução. As pessoas então precisam de uma solução. E essa solução é Cristo. Portanto, vamos para o capítulo 12 de Gênesis, versículos de 1 a 9, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Senhor Deus amado, fala conosco por meio da Tua palavra, para que sejamos fortalecidos e edificados. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que precisa de Ti. Dá-nos graça para fazermos a Tua obra e que o Senhor mesmo, que é poderoso para alcançar vidas, possa transformar corações nesta cidade. E o Teu nome seja engrandecido neste lugar. Que o Senhor, ó Deus, receba a nossa oração. Tudo em nome de Cristo. Amém. Amém. A vida continua. Agora sim, as línguas estão separando os homens e povos se formam, grupos se formam, dentre os quais aparece o descendente de Sem, que está em Gênesis 11, a partir do versículo de número 10. Deus então decide tomar um homem, uma grande família a partir de um homem, Abrão. Diz o texto que Abrão é chamado por Deus. Abrão estava em Ur dos Caldeus. Quem nos diz isso com precisão é Atos 7, de 2 a 4. E, estando em Ur dos Caldeus, Abrão, ainda que tão pouco tempo depois de Deus ter mandado o dilúvio, já estava envolvido com a idolatria. Pois diz Josué 24, 2, que antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naó, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Apesar disso, Deus escolheu Abrão. Abrão não era um homem que aparentava ser melhor do que todos os outros, conforme o texto. Neste caso, diferente de Noé, não há a ideia de que Abrão era um homem justo e íntegro, melhor do que qualquer outro de sua geração, e por isso Deus então o separou. Em Noé, a justiça dele é a causa de Deus ter se agradado e então salvo aquela vida por meio de sua graça, por meio da arca da salvação que ele fora ordenado a construir. Aqui, Abrão é um homem como os outros homens, que teve seus deuses, ou seja, o homem, logo depois do dilúvio, pouco tempo, começou a criar deuses, começou a fabricar deuses segundo a sua imaginação. E Deus chama Abrão em Ur dos Caldeus para que uma nova jornada fosse trilhada. Deus quis chamar Abrão. Este chamado de Deus, que neste texto claramente é um chamado incondicional, não há nada em Abrão que possa justificar Deus ter escolhido ele. Conforta o coração daqueles que sabem que o Senhor Jesus graciosamente nos amou antes mesmo de nós conhecermos a Cristo, de vivermos para Cristo. Porque Deus não nos amou pelo que somos, mas simplesmente porque o seu amor incondicional veio ao nosso encontro. Ele simplesmente chama Abrão. Chama Abrão entre os seus semelhantes,
e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um outro lugar. Ele sai com muito mais gente do que apenas a sua família particular. Ele sai com o pai, ele sai com seu sobrinho. Por isso que o texto nos conta antes, no capítulo 11 ainda, que com o pai Terá, Abrão e Ló foram para Harã. Parece que na verdade foi Terá quem os levou, mas se nós reconstruirmos, podemos dizer que Deus chamou Abrão, Abrão contou o chamado, e o pai então, como era o patriarca maior, o homem que é líder do seu clã, ele é contado como o líder que leva até a cidade ou a terra de Harã. Mas foi Abrão quem foi chamado. Lá morre Terá, e então segue Abrão conforme o chamado do Senhor. Deus chamou Abrão, porque a terra precisa de muito mais do que intervenções divinas provisórias. Momentos em que Deus vai lá e ajuda. Parece muito com aquelas pessoas que vêm para a gente e dizem assim: pastor, ora, meu irmão, ora, fulano, ora, estou doente, estou com problema financeiro, estou com problema em casa, estou com problema XYZ. E a pessoa com problemas, às vezes criada por ela mesma, tendo em vista seus pecados, suas más escolhas, ela pede para que nós oremos, ajudemos, e nós até o fazemos, mas até quando essas pessoas vão precisar procurar-nos para que nós estejamos buscando em Deus soluções temporárias? Elas não vão resolver os problemas dessas pessoas. Elas vão ficar o tempo inteiro nessa dependência de Deus vir ajudar a resolver, vir ajudar a resolver, vir ajudar a resolver, porque elas sempre causarão problema, ou sempre se meterão em problema, ou sempre estarão envolvidas em problema, porque o mundo é cheio de problemas. Elas precisam da solução, e é isso que Deus está fazendo. Está apontando: o mundo precisa de Cristo. Essas pessoas que nos pedem orações, elas precisam de Cristo. Elas precisam conhecer o Senhor, porque é em Cristo que o mundo encontra a solução dos seus problemas. Abraão não está sendo apenas levado de uma terra para outra para se dar bem. Abraão não está apenas sendo levado de uma terra para outra para que a sua descendência tenha uma nação. Abraão está sendo separado para que a linhagem do Filho de Deus seja então especificada. E sendo especificado, o caminho da salvação começa a ter mais objetividade. Deus, a partir de Abraão, agora começa a revelar com mais objetividade a salvação que virá em Cristo Jesus. Por isso ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te abençoarei, mas saiba que algo maior está em jogo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete que estará com ele. Olha, todo o curso agora da salvação, tenha certeza, eu estarei presente. Deus não apenas traçou um plano, vai ser assim, e deixou que as coisas seguissem. Deus traçou o plano e ainda disse: eu estarei presente como um engenheiro que acompanha a obra para ver se ela está percorrendo ou transcorrendo de forma correta, da forma como Ele quer, para que alcance o objetivo que Ele quer. Ele estaria presente em toda a jornada de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel como nação, em todo o caminho que percorresse. Deus estaria presente para garantir que o seu plano seria bem sucedido, porque o seu propósito é que nele seriam benditas todas as famílias da terra. O filho dele, o filho que viria de Abraão. Deus está mostrando que a solução do mundo é Cristo. Nesses dias de política aparecem os acusados, de forma justa, inclusive, e os inocentes. Aparecem os salvadores de um grupo e os salvadores do outro grupo. E assim as pessoas ficam numa guerra de partidos em que cada um quer dar ao mundo uma solução, uma salvação. Mas
Por melhor que sejam os homens, a salvação está em Cristo. E se nós tivemos no mundo, na história, homens que governaram de forma agradável a Deus, foi por meio de Cristo. Porque é em Cristo que o mundo encontra um caminho bom e agradável. Sem Cristo não há solução. Porque todo homem tem um coração propenso ao pecado. Todo homem tem um coração propenso ao pecado. A solução é Cristo. Abraão é um instrumento para a chegada de Cristo. Então, importante que nós apliquemos isto à nossa vida de tal forma que saibamos o que dar ao mundo. É triste ver as pessoas passando por problemas. É triste ver nossa nação passando por problemas. É triste ver as pessoas necessitando de coisas, de ajudas. Mas a gente precisa ter a consciência que qualquer ajuda que nós dermos, ela é apenas paliativo. É apenas um auxílio temporário. Nós damos um prato de comida para matar uma fome. Nós oramos pelo enfermo para curar uma doença. Nós tentamos defender uma causa justa para resolver um problema dentro de um universo injusto. Todavia, nenhuma destas coisas resolverá o problema da humanidade. Porque o problema do homem não é apenas a falta de um prato de comida, uma doença que aparece, ou mesmo uma injustiça que é feita. O problema do homem está na sua alma, está no seu coração. Ele precisa de Cristo. E só tem um modo de mudar o mundo, é mudando o coração do homem. Ele precisa da salvação. E só Jesus pode dar. Então, ainda que venhamos a dar um prato de comida, orar pelo enfermo e resolver problemas de ordem relacionados à justiça, precisamos dar ao mundo Cristo. Senão a igreja estará apenas partilhando de soluções temporárias, nunca resolvendo o problema do mundo. Dê Cristo ao mundo. Dê Cristo ao político, dê Cristo ao doente, dê Cristo ao faminto, dê Cristo às pessoas em todas as áreas da sociedade, dê Cristo ao homem e à mulher, dê Cristo ao adulto, ao jovem e à criança, dê Cristo ao mundo, porque é Cristo que vai ajudá-los. Tanto porque é em Cristo que nós alcançamos os benefícios temporários, como a comida, a cura, entre outras coisas, porque a benevolência do Senhor está em toda a terra. Mas, além disso, é Cristo que pode mudar as vidas, os corações, para que eles tenham a felicidade que só Cristo pode dar, a esperança que só Cristo pode proporcionar acerca da vida eterna. De que adianta estarmos dando paliativo quando o mundo precisa de uma solução definitiva? E a solução definitiva está em Cristo. Pois só em Cristo são benditas as famílias da terra. É preciso dar Cristo às pessoas. O resto é solução temporária. Ajuda, mas não resolve os problemas. Não resolve. Abraão, ainda que tenha vivido, como nós lemos em Josué, no meio de uma cidade, Ur dos Caldeus, idólatra, ao ouvir o chamado de Deus, que podemos entender como um chamado objetivo e realmente impactante, claro, Abraão obedece a Deus. E diz que ele então partiu como o Senhor ordenara. E ainda levou sua família até Harã, foi o seu pai. A partir dali, apenas Ló, seu sobrinho, que ele tomara para cuidar dele, provavelmente desde bem jovem. E levou tudo o que tinha. Um grande clã. Abraão é o responsável. Abraão é o cabeça. Abraão tem diante de si uma grande missão e responsabilidade. Ser o mediador entre Deus e toda aquela família, todo aquele clã que envolvia não só sua esposa, mas também os que trabalhavam para ele. Ainda não tinha filhos, mas tudo que pertencia a Abraão, de fato, estava debaixo dos seus cuidados e responsabilidade. O homem como responsável por tudo, um mediador, como foi Noé.
para que todo aquele clã pudesse alcançar graça salvadora do Senhor. O papel do homem numa família é importantíssimo, porque ele é aquele que traz da parte de Deus para a família o bom ensino, a boa palavra que Deus dá, para que a família possa seguir pelo caminho que Deus quer que siga. Então o homem precisa ter consciência de seu papel e assumir a sua responsabilidade, para que o lar venha a ser abençoado por Deus, por meio desta boa e correta mediação, desta responsabilidade bem cumprida. Abrão cumpriu. Se Abrão tivesse desobedecido, toda a família tinha ficado lá, todo mundo teria se prejudicado. Se Abrão não tivesse feito a vontade do Senhor, não só ele, mas todos estariam longe desta graciosa caminhada que Deus propôs, e eles desfrutarão em todo o caminho até a morte de Abrão. As bênçãos de Deus vieram sobre a família inteira, e um homem é o mediador entre Deus e esta família. A importância do papel do homem no trazer as bênçãos para o lar, como responsável pelo ensino, pelo cuidado, pelo trazer de Deus a palavra que abençoa a sua família. E ele leva tudo. Ele atravessa, eles subiram até Harã, agora descem até Siquém e ficam na região dos cananeus e habitam na terra. E agora Abrão, que antes adorara outros deuses, vai levantar um altar ao Deus que aparecera, como diz no versículo de número 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Jesus disse que Abrão, ou Abraão, como disse o Senhor Jesus, viu o dia dele. Abrão viu a Cristo. Deus apareceu a Abrão. Cristo esteve ali. Os judeus, então, ficaram logo aborrecidos com a palavra de Jesus, porque eles disseram: você ainda é jovem, como é que você viu? Ou como é que Abraão viu você? O Senhor Jesus esteve presente. O Senhor Jesus esteve ali conversando com Abrão. Diversas vezes isso acontece, como lá no capítulo 18, em que Abrão e o Senhor dialogam e Abrão intercede pela cidade de Sodoma e Gomorra, tendo em vista que seu sobrinho Ló estava lá. Jesus esteve presente. Abrão trocou os ídolos pelo Deus vivo. E Deus se revela para Abrão. Deus se manifesta a Abrão. Abrão, então, começa uma caminhada de adoração exclusiva a Deus. Os deuses são trocados, porque ele nunca vira os deuses de fato, apenas as imagens criadas. Agora ele está diante do Deus vivo e verdadeiro, que apareceu para ele, que o chamou e que manifestará na sua vida toda a sua graça e misericórdia. Ele levanta um altar para adorar a este Deus. Ele passa mais adiante, vai ao Oriente de Betel, e então levanta outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão agora começa uma jornada com o Senhor. Agora sim, aquilo que Enoque viveu, aquilo que Noé viveu, nós vamos conhecer um pouco melhor na caminhada de Abraão, que vai ter uma caminhada com o Senhor pessoal, de um relacionamento em que Deus dá a sua palavra, Abraão obedece a sua palavra, uma caminhada em que nós temos detalhes, em que Deus mostra a sua fidelidade, não deixando de cumprir todas as suas promessas, guardando Abraão em toda a sua jornada, tendo em vista que Abraão passa por dificuldades como períodos de seca, Abraão passa por dificuldades como medo diante de nações que não sabia se temiam ao Senhor. Abraão passa por algumas dificuldades como guerra, em que ele se envolve para libertar Ló, que havia sido levado cativo, e em todas essas dificuldades Deus se mostra gracioso e presente na vida de Abraão o tempo inteiro. Ou seja, Deus não chamou Abraão e deixou ir sozinho.
Deus não chamou Abrão e disse: agora te vira. Deus chamou Abrão e passou a andar com ele. E em todos os momentos nós encontramos Deus presente na vida de Abrão. Ele livra do mal a sua esposa quando ela é tomada por Faraó no Egito. Deus manda pragas. Ela é livrada quando Abimeleque toma também para sua esposa. Deus revela a Abimeleque em sonho. Então, a segunda vez, Deus esteve presente livrando Sara. Deus dá vitória sobre os inimigos quando ele luta. Deus supre de todas as necessidades e o faz enriquecer. Deus o abençoa com um filho e o faz bem-sucedido junto com toda a sua família. Deus está presente. Deus está presente. A caminhada daqueles que Deus escolhe não é uma caminhada solitária. Às vezes parece. Às vezes temos a impressão de que estamos passando por problemas sozinhos. Porque a gente clama, não acontece nada. A gente suplica, parece que Deus não está ouvindo. A caminhada às vezes parece solitária. E tantas vezes Davi deve ter se sentido assim também, tendo em vista que dos 73 salmos que nós temos a plena certeza que Davi escreveu, a maioria deles são uma expressão de clamor, tendo em vista as muitas lutas que aquele homem sofreu. Deve ter se sentido sozinho muitas vezes. Mas nós vemos em todos esses personagens da Bíblia, e principalmente aqui neste caso, na vida e na jornada de Abrão, que Deus nunca esteve ausente. Ele sempre esteve presente na vida do seu povo, sempre. Abrão, por exemplo, não sabia, e aí vamos ler outra porção de texto, do capítulo 12 ainda, em que diz que Abrão vai para a terra do Egito. Continua o versículo 10. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, pensei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, e deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Mesmo sem Abrão fazer nada, Deus cuida dele. Abrão prospera no Egito e Deus pune Faraó por causa de Sara. O cuidado de Deus sobre a vida de Abrão é inclusive profético, porque claramente serve de tipologia para o êxodo dos filhos de Israel. Pois tanto Israel saiu com grande riqueza do Egito, quanto o Egito foi destruído com grandes pragas por amor a Israel. O mesmo acontece em Abrão, que prospera saindo do Egito com grandes coisas, quanto também Faraó é castigado com pragas divinas porque tomou a mulher de Abrão. Deus cuidando de seu filho, mesmo sem ele saber. Deus cuidando de seus filhos, mesmo quando estes não podiam fazer nada para resolver os seus problemas. Deus cuida daqueles que Ele escolhe. Será que Deus não cuida de você? Será que Deus não sabe nossa necessidade, nossos problemas? Será que Deus não está atento à nossa vida e não conhece todos os detalhes dela? Deus conhece tudo. E Deus tem cuidado de nós. Cumpre a nós fazer o que Abrão fez: adorar ao Senhor, invocar o seu nome e glorificá-lo acima de todas as coisas, abandonando completamente a possibilidade de qualquer ídolo
que venha tentar tomar o nosso coração, quer dinheiro, quer pessoas, quer sonhos, ou mesmo nossa própria vida. Abraão, no capítulo 13, invoca o nome do Senhor outra vez. E tanto no versículo 4 como no 18, ele levanta um altar para adorar ao Senhor, aquele que está cuidando dele em todo o tempo. Deus tem cuidado de nós. O que nós devemos fazer? Adorar a Deus, glorificar a Deus, como uma expressão de gratidão, na certeza de que Ele tem sido fiel e nós podemos confiar nele. Portanto, confie no Senhor. Confie no Senhor mesmo. Nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, confie. Mesmo quando você não sabe, Deus está agindo. Deus vai ao encontro de pessoas. Deus toca no coração de pessoas. Deus age em pessoas que você nem conhece, para usar essas pessoas, circunstâncias, coisas, eventos que vão favorecer o seu povo, porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Abraão confiou no Senhor, Abraão entregou a vida ao Senhor, Abraão passa a esperar no Senhor, e Deus está trabalhando por ele, porque nele Deus é glorificado, e Cristo Jesus, seu Filho, o Redentor, haveria de vir. Deus é glorificado na sua igreja, e Jesus virá para buscar a sua igreja. Confie no Senhor, confie. Confie que Deus está cuidando de nós, mesmo quando as coisas estão muito ruins. E confiando, então, apenas viva para adorá-lo, viva para glorificá-lo, como Abraão, que obedeceu à ordenança do Senhor, do jeito que Deus disse, ele foi. Imagine ir para uma terra que você não conhece, imagine ir sair de toda a sua parentela para começar uma jornada muito longa. Afinal, ele percorreu muitos quilômetros para chegar até Canaã, mesmo sem saber o que haveria de encontrar. Obedeça, obedeça, como uma expressão de confiança, pois nós obedecemos quando nós confiamos. Obedeça. Até aproveito para lembrar: filhos, obedeçam seus pais como uma expressão também de confiança. Ou seja, de forma que, sabendo que estão recebendo bom ensino, obedeçam para que Deus seja glorificado numa obediência confiante. E uma vez que a palavra do Senhor esteja sendo ensinada, isso redunde em comunhão com Deus e em bênção de Deus, porque a caminhada também será uma caminhada com Deus. O que nós precisamos fazer é apenas obedecer como Abraão obedeceu, por confiarmos em Deus. Então, temos uma plena confiança em Deus e adorarmos a Deus, o Deus no qual confiamos. Você confia no Senhor? Então, obedeça ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. É o que nós devemos fazer. A jornada de Abraão é essa, uma jornada de obediência, confiança e adoração. Deve ser a nossa jornada. E por fazer isto, Deus cumpriu a promessa de abençoar, de fazer benditas as famílias da terra nele, ou melhor, no Filho dele. Por causa da obediência, confiança, a dedicação de Abraão, a história, então, que segue é uma história em que Deus vai manifestando sua graça e glória, e a salvação prometida, então, vai sendo cada vez mais aproximada. A revelação da salvação cada vez se acrescenta mais. Deus é glorificado na vida dele e Cristo Jesus está cada vez mais perto. Por ele ter confiado, a redenção em Cristo se cumpre. Quando nós confiamos em Deus, quando nós obedecemos, nós também somos instrumentos de bênção para outras pessoas. Como Abraão, que obedeceu e abençoou a muitos, porque nele, no Filho dele, nós encontramos a salvação. Quando nós obedecemos, nós somos bênção também, porque muitas pessoas são abençoadas por termos confiado em Deus. Muitas pessoas são abençoadas por nós tomarmos a decisão correta e fazermos aquilo que é certo e agradável a Deus. Deus é glorificado quando o seu povo é fiel e obediente, assim como não é glorificado quando o povo de Deus não confia no Senhor. Confie em Deus, obedeça a Deus e viva uma vida de adoração a Deus, porque aí tanto estará agradando a Deus, como você será um instrumento de bênção nas mãos de Deus para abençoar muitas vidas. Porque é por
meio do seu povo que Deus então abençoa, aqueles que vão sendo agregados, ou aqueles que vão se achegando para perto da sua igreja. Seja bênção, confiando naquele que nos chamou, porque a razão pela qual Ele nos chamou foi tão somente o seu amor. Ele nos amou e isso basta.